qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que o receberam, sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Bondoso Deus e eterno Pai, a Ti rendemos graças e louvores pela Tua palavra, que é viva e eficaz por si só. Mas nessa noite nós pedimos que o Senhor nos conduza, que o nosso coração esteja aberto e que o Teu Espírito plante a semente do Evangelho. E que essa semente, ela cresça no coração de cada irmão, no mínimo 30 e no máximo 100 por um. E tudo, Senhor, que tenta roubar a semente dos nossos corações, da nossa mente, seja repreendido em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é uma noite de celebração à vida. Mas essa celebração à vida não está relacionada à celebração que nós vivemos por causa da vida humana, por causa de um nascimento, de um ser, de uma nova pessoa na terra, mas está relacionada a uma celebração à nova vida. Uma vida que não pode ser gerada por nós mesmos, mas uma vida que somente Cristo pode gerar em nós. E assim nós chamamos ela de novo nascimento, assim como Jesus, quando fala com Nicodemos. O relato de João, no capítulo 3, Jesus ele diz para o mestre da lei: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, nessa noite, nós não celebramos o nascimento de alguém que nasce na carne, mas nós vamos celebrar o nascimento daqueles que com Cristo, ou por intermédio de Cristo, vão nascer para uma nova vida. O apóstolo João, em seu evangelho, ou no evangelho de Jesus que ele escreve, no capítulo 1 e no versículo 12, ele diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto nos mostra que o sacrifício de Cristo ele é universal. Cristo morreu por toda a humanidade. Cristo morreu por todos, mas ao mesmo tempo, nós percebemos por intermédio dessas palavras de João, que também ele é restrito. Porque apenas aqueles que aceitam o convite de se tornarem filhos de Deus, de fato se tornam e são. Então toda a humanidade tem esse convite que ecoa, que reverbera há mais de 2000 anos,
mas não são todos que querem receber essa salvação por intermédio de Cristo Jesus. Por isso que eu considero um grande equívoco quando muitas pessoas dizem todos são filhos de Deus. Não, meus irmãos. Apenas aqueles que receberam a Jesus. Esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E é isso que nós vamos vivenciar nessa noite. E eu quero convidar você a refletir comigo sobre essa nova vida em Cristo. Hoje 8 pessoas descerão as águas do batismo. E de forma pública testemunharão que de fato são novas criaturas. Eles vão mostrar ao mundo que Cristo morreu por eles na cruz. Então eles não vão fazer como a grande maioria da humanidade ou a grande maioria de um país cristão, que apenas na Páscoa entendem e sabem que Jesus morreu, mas morreu por quem? E esses 9 ou esses 8 irmãos nessa noite vão declarar ao mundo que entendem que Jesus morreu por eles. Porque para nós sermos salvos em Cristo Jesus, é necessário nós nos apropriarmos da cruz. É necessário nós nos apropriarmos da salvação que existe em Cristo Jesus. E por intermédio dessas palavras do apóstolo Paulo, que nós lemos anteriormente, nós vamos refletir sobre essa vida nova que Cristo nos dá. Quando nós nos deparamos nos 3 primeiros versículos que lemos, do versículo 14 ao 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está dizendo que nós vivemos por causa de Cristo. E na verdade, o primeiro versículo, ele fala sobre o que é o Evangelho. Paulo ele vai dizer, de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Paulo aqui, meus irmãos, está dizendo que Jesus pagou a dívida do pecado de toda a humanidade. Porque ele diz, um só morreu. E por meio de um só, todos são salvos. Paulo aqui está falando sobre o que de fato é o Evangelho. Não é aquele Evangelho que nós, infelizmente, ouvimos e vemos que muitos dizem que Jesus morreu apenas para uma cura física ou para te dar recursos financeiros. Não, meus irmãos, isto não é Evangelho. Evangelho significa que Jesus morreu a morte vicária, a morte substitutiva, que Jesus morreu em meu lugar, para que eu pudesse ser salvo por meio dele e por causa disso ter acesso ao Pai. Quando Paulo diz, um morreu por todos, está afirmando que pela morte de Cristo, a pena causada pelo pecado foi paga. Isto é, Jesus morreu a morte que ele não merecia, mas a morte que eu e você merecíamos, como homens pecadores. Agora já no versículo 15, nós compreendemos que a morte de Cristo gera em nós vida. A morte de Cristo não é como muitos pregam, gera em nós riquezas, gera em nós bênçãos. Aqui nessa terra pode gerar, mas isso é tão insignificante diante daquilo que de fato a morte de Cristo gera em nós. Não é uma vida relacionada às coisas dessa terra. Mas Paulo está dizendo que a morte de Cristo gera em nós a vida eterna. E quando nós cremos nisso, não é apenas nós sabemos disso, é quando nós cremos e quando nós entendemos e tomamos posse disso pela fé. Não é cremos por nós mesmos,
Não é entender por mim, mas é algo que é gerado pelo Espírito em nós. Nós cremos pela fé que essa morte substitutiva foi por mim, então nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a experimentar a promessa da vida eterna. Também desfrutamos nessa terra das bênçãos. Mas quando nós olhamos para essas coisas que são finitas demais, nada se compara de fato que é viver com Cristo na eternidade. Por isso, meus irmãos, que eu tenho dito, tenho pregado, tenho ensinado, que nós não apenas devemos erguer as nossas mãos de forma emocional, dizendo, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. O evangelho nós precisamos perder a velha vida, para nascermos para uma nova vida. Não adianta nós querer viver com as coisas passadas, com os hábitos passados, não. Para nós nascermos de novo, é necessário que nas águas do batismo, esse velho homem fique. Mas sabe, meus irmãos, existe um pensamento de Martinho Lutero que é muito interessante. E que vocês que hoje vão se batizar, e vocês que se batizaram já precisam entender. Que as águas do batismo significam o início de um novo ciclo. Só que o nosso velho homem, ele é persistente em tentar sempre se manifestar em nós. Martinho Lutero diz que o grande problema do velho homem é que ele sabe nadar e que ele não morre nas águas do batismo. Ele sempre vai tentar vir nos lembrar do nosso passado, mas é ele. Isso não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, que para nós vivermos para Cristo, requer uma renúncia diária desse velho homem, da velha vida, dos velhos hábitos, das velhas atitudes. Aí Paulo, ele começa a fazer uma progressão, ele fala sobre esses benefícios da nova vida. E no versículo 16, ele vai nos ensinar o seguinte: que o novo nascimento gera em nós uma nova perspectiva de relacionamento com Deus. Porque Paulo vai dizer que antes nós conhecíamos Jesus do ponto de vista humano. Nós não conhecíamos Jesus para nos relacionar com Ele. Nós apenas sabíamos que foi um cara que morreu na cruz, muitos pensam assim. Que eu me lembro dele na Páscoa, que ele morreu, e me lembro em dezembro que ele nasceu. Esse é o ponto de vista humano. Isso é o que muitos, quem sabe, que estão aqui pensam. Quem é Jesus para mim? Eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite. Você que nos visita, quem é Jesus para você? Como você vê Jesus? Quando você lembra de Jesus? Isso vai revelar se você conhece Ele de uma perspectiva humana, ou se você conhece Jesus através de uma perspectiva de um novo nascimento. Paulo está dizendo que quando nós somos gerados de novo, nascido de novo, nós olhamos para Jesus, nos relacionamos com Jesus de uma forma totalmente diferente como era antes. Porque o nosso relacionamento com Jesus se torna algo pessoal, se torna algo relevante. É algo que está dentro de nós. Então, por isso que não vai ser mais fácil pecar. Porque quando você pecar, o Espírito desse Deus vai constranger você que você está pecando. Então, é um novo tipo de relacionamento. Jesus, ele deixa de ser um ser impessoal na sua vida e começa a ser um ser pessoal. Nós não olhamos mais Jesus do ponto de vista humano, mas olhamos para Jesus
com aquele que eu posso me relacionar todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os segundos da minha vida. Jesus, ele não é mais um personagem da história. Jesus passa a ser o personagem da minha história. Não é apenas mais os calendários que dizem a C de Cristo, antes de Cristo, ou descer depois de Cristo. Meus irmãos, que hoje nascem de novo, e aqueles que já nasceram de novo, para mim, existe um Marcos antes de Cristo, mas existe um Marcos depois de Cristo. É um relacionamento que se torna pessoal. É Cristo nascendo em nós. O versículo 17, Paulo vai falar que em Cristo existe uma nova condição. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Em Cristo existe uma nova condição. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Paulo está falando agora sobre o resultado de vivermos em Cristo. Paulo está dizendo agora sobre o poder da justificação. Ser justificado significa ter sido perdoado, preste atenção em mim, de todos os pecados. Não importa a culpa e condenação que esses pecados tenham causado ao homem, Paulo está dizendo que o ato de sermos justificados em Cristo, por Cristo, significa que nós fomos perdoados dos nossos pecados, não importando o grau de culpa e condenação. Paulo está dizendo que em Cristo o pecador arrependido é perdoado. E o que é mais incrível, ele não é apenas perdoado, ele é declarado livre. Ele é declarado livre. Quando eu estava escrevendo meu TCC, eu falava sobre justificação. E em um dos meus estudos, eu gostei muito de uma ilustração. Porque a palavra justificação, ela tem um poder forense, jurídico, né? Paulo, ele usa essa palavra, porque ela tem um efeito muito interessante. Ela é parecida com aquilo que acontece na terra, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Justificação significa ser perdoado de toda culpa, de toda dívida, de tudo que era contra nós. Isso acontece aqui na terra, quando alguém que está sendo julgado, e o juiz diz, você agora está livre da sua culpa. Só que o grande problema desse ato que acontece aqui na terra, é que aqui na terra, quando um culpado, ele é liberto dos seus erros, não é apagado da memória das pessoas, não é apagado da memória dos juízes que julgaram. Parece que existe um registro moral aqui na terra. Mas preste atenção nisso. A justificação por meio de Cristo é diferente. Porque quando o pecador é perdoado nos céus, não existe mais nada a respeito de quem você era. Independente do que você fez, quando o pecador é perdoado, não existe mais nenhum registro de quem você era. Essa é a nova vida em Cristo. Por isso que Paulo diz, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse é o poder da justificação. Esse é o poder da graça.
Esse é o poder do sacrifício de Jesus na cruz. A nova vida, meus irmãos, é entender que aquilo que era considerado o velho já não existe mais. Há uns 2, 3 cultos atrás, um jovem que vai se batizar hoje, ele chegou e disse: pastor, bem assim, deixa eu entender uma coisa. Ele colocou a mão no queixo, foi bem interessante, bem caricato, né? O cara pensa assim, me diz uma coisa, cara. Você está me dizendo que tudo que eu fiz no passado foi apagado? Eu falei, exatamente. Pode até estar na sua memória, mas quando você fala desse cara do passado para Cristo, para Deus Pai, ele vai dizer de quem que ele está falando, sobre quem que ele está dizendo, porque eu não me lembro de mais nada. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o poder da justificação do Senhor em nossa vida. Esse é o perdão de Deus, meus irmãos. Obviamente que Deus faz isso e nós precisamos viver uma vida de santificação, porque senão nós vamos estar nos equivocando. O apóstolo Paulo aos Romanos diz, ora, porque você foi perdoado e porque existe a graça, você acha que deve continuar pecando? Obviamente não. Nós estamos falando de algo que ficou para trás, e Deus nos dá uma oportunidade hoje, ou a partir de hoje, de nós vivermos uma nova vida. E por fim, o que nós lemos, do versículo 18 ao 21, essa é a boa notícia. Que por intermédio de Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. E Paulo ele nos enfatiza nesses 4 versículos algo muito importante, incrível, que nos diferencia, ou que diferencia Deus dos outros deuses. O Deus que nós servimos, o Deus das Sagradas Escrituras. O homem por si só, ele não teria a capacidade de reconciliar-se com Deus, se não fosse por Cristo. Mas o que é mais interessante, que eu disse para vocês anteriormente, é que essa reconciliação da humanidade, como nós falamos há pouco, não parte do homem para Cristo, do homem para com Deus, mas de Deus para conosco. Não existe nenhum outro Deus na história. Não existe nenhum outro Deus em outras religiões que veio à terra para buscar aqueles que estavam perdidos. Paulo está dizendo que não é o homem que estava aborrecido com Deus, mas é por causa do pecado do homem que Deus se afastou do homem, mas o seu plano é perfeito, mas o seu plano é divino. Efésios 1:4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus enviou o seu Filho para reconciliar o homem com Ele. É a reconciliação. Antes o homem estava distante de Deus. O homem ele não tinha acesso de chegar a Deus. Então Deus entregou o seu próprio Filho. E sobre esse Filho, conforme fala o versículo 21, foi colocada a culpa do pecado de toda a humanidade. Nesse homem, o Deus homem, foi colocada a culpa do seu pecado, do meu pecado.
E por intermédio desse Filho, Deus se reconciliou conosco. Se não fosse por Cristo, não haveria reconciliação. O ministério já pode subir. Não foi Deus que se distanciou do homem, não é Deus que se distancia de nós, mas é o homem que se distancia de Deus por causa dos seus pecados. Meus irmãos, Jesus, ele foi a oferta pelo nosso pecado, para que pudéssemos receber essa nova vida. E eu falo para vocês que hoje vão descer as águas do batismo. E falo para aqueles que ainda não se decidiram, não se posicionaram. Hoje vocês estão assinando embaixo aquilo que o apóstolo Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Hoje, de uma forma pública, vocês estão tomando posse da graça por intermédio da fé. Preste atenção. E quem sabe hoje muitos estão nessa condição que precisam de uma nova história. Que precisam receber um novo fôlego. Hoje, vocês que estão se batizando, estão declarando ao mundo que são cartas vivas. E que a partir de hoje, essa carta, que é uma carta viva, será escrita pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Vocês são provas daquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que essa nova vida que hoje vocês estão confessando, a partir de hoje vocês precisam viver com fidelidade para Cristo. Quando esse velho homem que sabe nadar tentar afrontar você, ou vocês que estão aqui, você vai dizer que o sangue de Cristo me purificou de todos os meus pecados. Você vai dizer que alguém chamado Jesus, o Filho de Deus, morreu e por causa dele eu tenho a vida eterna. E quando o diabo tentar te lembrar do meu passado, você vai dizer que Jesus me perdoou e eu não estou mais no meu passado. Eu vivo o meu presente com Cristo e sei que o meu futuro com Ele será de glória em glória. E você que hoje está aqui, meu irmão, quem sabe tem vivido dias difíceis, até quem sabe caído no pecado. Eu quero dizer para você que em Cristo há perdão, que em Cristo há vida, que em Cristo há graça. E por causa dessa graça existe o amor. E mesmo que você tenha caído, Jesus nos dá a oportunidade nessa noite de sermos perdoados e de fato uma nova história ser escrita também na sua vida. Nós precisamos ser cartas vivas. Se coloque em pé nessa hora. Nós precisamos ser cartas vivas. Eu quero que você diga comigo: eu
preciso ser uma carta viva, escrita pelo sangue de Cristo.